Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça teve mais uma sessão. Ela foi aprovar o que já era sabido de todos, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada. Eu até aqui fiz um dia um pequeno histórico dos Andradas que vieram de Santos. José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos, que tiveram um papel central no processo da independência do Brasil. José Bonifácio foi ministro. Na Constituinte, Martim Francisco e Antônio Carlos foram parlamentares constituintes. E o Antônio Carlos ficou célebre no momento que Pedro I fecha a força com utilização do exército, cercando a Assembleia Constituinte. O Antônio Carlos foi o grande orador. Dos três irmãos, era o grande orador. Você pode dizer que o mais intelectualizado, inegavelmente, era José Bonifácio, né, que ficou 30 anos fora do Brasil, participou de várias sociedades científicas, né, defendia o fim da escravidão ali no momento da independência. Então, uma grande figura, pouquíssimo conhecida no Brasil, porque historicamente ninguém é conhecido no Brasil. Mas, então, isso tem uma bela história, né? Uma bela história depois, em outros momentos, por exemplo, o Antônio Carlos, no momento da queda do Dom Pedro, em 1831, depois no golpe da maioridade, em 1840, depois o sobrinho neto de José Bonifácio, filho de Martim Francisco. O Martim Francisco casou com a sobrinha, filha de José Bonifácio. Daí que o José Bonifácio, o moço, né? Daí que ele dessa forma ele se distingue do seu avô, que também foi deputado, senador, professor aqui da Faculdade de Direito, considerado um dos grandes oradores ou maior da sua geração. E justamente o irmão dele, Martim Francisco, que acaba, por razão de saúde, indo para Barbacena, Minas Gerais, e dali nasceu o ramo dos Andrades lá de Minas Gerais. O mais conhecido não é nem o senhor Bonifácio de Andrade, nem seu pai, triste pai José Bonifácio. Vocês nem imaginam que foi José Bonifácio na época do AI-5, mas sim o Antônio Carlos, governador de Minas, em 1930, quando da formação da Aliança Liberal, da aliança entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, na chapa de Getúlio Vargas, com João Pessoa como vice. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque sempre entra a história. Então, um deputado, acho que o Beto Mansur, salvo engano, na reunião da Comissão de Justiça, falou assim: isso não... Onde nós estamos, isso não é, um país não troca de presidente toda hora, como se essa fosse a questão. A questão não é de trocar presidente, mas qual a razão de trocar o presidente? Se é um crime de responsabilidade ou um ilícito penal, tal. O que aconteceu efetivamente e tal. E aí ele fala, mas isso aí vem um deputado do PT também, num oportunismo comum ao PT, né? Vem e também faz um barulho sobre a mesma questão, tal. Falando do impeachment, do golpismo, que não foi golpismo, como nós todos sabemos, tal. Aí vale lembrar um exemplo, 1955, novembro. Um mês após as eleições, quando o JK venceu as eleições, na época não havia 2 turnos para a presidência da República, tentaram fazer de tudo para impedir a posse do JK, dizendo que ele tinha recebido o voto dos comunistas. O Partido Comunista estava na ilegalidade, é impossível saber quem votou em quem, né? Vale lembrar que a eleição de 55 foi a primeira eleição no Brasil com cédula única. Foi uma grande vitória para a presidência. Cédula única, ou seja, você tinha o nome dos candidatos, uma cédula impressa para os mais novos, né? Não conheceram a cédula, né? E ali você escolhia quem era o seu candidato a presidente, tá? Era um meio de diminuir as fraudes. Juscelino venceu a eleição com cerca de 38,7% dos votos aproximadamente, né? E aí veio a discussão que ele teria o voto dos comunistas e tal. E o Café Filho, o presidente da República, no início de 55, pede licença médica, dizendo que tinha um problema no coração. Alguns dizem que não tinha, tal, é uma outra história. E sai do governo, assume o presidente da Câmara, Carlos Luz, que era do PSD, mesmo partido que o JK, de Minas, mesmo estado que o JK, porém seu adversário político. E começa a criar uma série de problemas para impedir que o JK pudesse assumir em janeiro do ano seguinte. O que acontece? Houve uma tentativa de golpe militar. Em resumo, o Carlos Luz é derrubado da presidência da República. O Café Filho quer voltar à presidência, afinal ele tinha se licenciado por razão de saúde. O que acontece é que o Congresso Nacional diz não, né? Não tira o Carlos Luz da presidência, não repõe Café Filho e elege um outro presidente interino, que vai governar até a posse em janeiro de 56 de JK, que é quem? O presidente do Senado, Nereu Ramos, tal. Então, só lembrar o deputado Beto Mansur, esse momento histórico de novembro, que o Brasil teve 3 presidentes. O mês começou numa crise política terrível, com a licença de Café Filho da presidência, e terminou com Nereu Ramos na presidência, relativamente pacífico. A crise militar diminuiu, quase foi interrompida, garantindo a posse do presidente eleito em janeiro do ano seguinte.